Impotência reflexiva, imobilização e comunismo liberal. Em contraste com seus antecessores das décadas de 1960 e 70, os estudantes britânicos de hoje parecem estar politicamente desengajados. Enquanto os estudantes franceses ainda podem ser vistos nas ruas protestando contra o neoliberalismo, o estudante inglês, cuja situação é incomparavelmente pior, parece estar resignado ao seu destino. Não por uma questão de apatia nem de cinismo, mas de impotência reflexiva. Eles sabem que as coisas vão mal, mas mais do que isso, sabem que não podem fazer nada a respeito. No entanto, este conhecimento, esta reflexão, não é uma observação passiva de um estado das coisas já existente. É uma profecia autorrealizável. A impotência reflexiva constitui uma visão de mundo não explicitada, dominante entre os jovens britânicos, e tem seu correlato em patologias amplamente difundidas. Muitos dos adolescentes com os quais trabalhei sofriam de problemas de saúde mental ou dificuldades de aprendizado. A depressão é endêmica. É o problema de saúde mais comum no NHS e tem afligido pessoas cada vez mais jovens. O número de alunos que sofrem de algum nível de dislexia é impressionante. Não é exagero dizer que ser um adolescente no capitalismo tardio da Grã-Bretanha está se tornando praticamente uma condição clínica. Essa patologização em si já bloqueia qualquer possibilidade de politização. A privatização destes problemas, tratando-os como causados por desequilíbrios químicos na neurologia do indivíduo e ou por seu histórico familiar, já descarta de início qualquer questionamento sobre sua causa social sistêmica. Muitos dos jovens estudantes que conheci pareciam estar em um estado que chamaria de hedonia depressiva. A depressão é habitualmente caracterizada como um estado não hedônico, mas a condição a qual me refiro aqui é constituída não tanto por uma incapacidade em se obter prazer, e mais pela incapacidade de fazer qualquer outra coisa senão buscar prazer. Há uma sensação de que algo está faltando, mas nenhuma apreciação de que este gozo perdido misterioso só possa ser acessado para além do princípio do prazer. Trata-se, em grande parte, de uma consequência do posicionamento estruturalmente ambíguo dos alunos, perdidos entre o antigo papel de sujeitos de instituições disciplinares e o novo estatuto de consumidores de serviços. Em seu texto crucial, Pós-Fácil sobre as Sociedades de Controle, Deleuze faz uma distinção entre as sociedades disciplinares, descritas por Foucault, organizadas em torno dos ambientes fechados das fábricas, escolas e prisões, e as novas sociedades de controle, nas quais todas as instituições estão imersas em uma corporação dispersa. Deleuze está correto ao argumentar que Kafka é o profeta do poder cibernético distribuído, típico das sociedades de controle. Em um processo, Kafka distingue crucialmente dois tipos de absolvição disponíveis ao acusado. A absolvição definitiva não é mais possível, se é que em algum momento de fato foi. Temos apenas referências lendárias de casos antigos que fornecem instâncias de absolvição. As duas opções que sobraram foram a absolvição ostensiva, na qual o acusado é para todos os propósitos absolvidos, mas pode ainda, em algum momento não especificado, ter que enfrentar as acusações integralmente, ou postergação indefinida, na qual o acusado se engaja em um processo prolongado, indefinidamente prolongado, com sorte, de disputa legal, arrastando o processo para tornar cada vez menos provável que o julgamento derradeiro enfim chegue. Deleuze notou que as sociedades de controle descritas pelo próprio Kafka, mas também por Foucault e Burroughs, operam por meio de postergação indefinida. A educação é um processo para toda a vida. O treinamento para o trabalho se estende por toda a vida profissional. O trabalho nunca termina porque você leva o trabalho para casa.
trabalha-se em casa e se fica em casa no trabalho, etc, etc. Uma consequência deste modo indefinido de poder é que a vigilância externa é sucedida pelo policiamento interno. O controle só funciona se você for cúmplice. Logo, a figura do viciado em controle de Burroughs, aquele que é viciado por controle, mas também, inevitavelmente, aquele que foi dominado e possuído pelo controle. Ao entrar em praticamente qualquer sala de aula no instituto onde lecionei, fica evidente de que se trata de um contexto pós-disciplinar. Foucault enumera dolorosamente os modos como a disciplina foi instalada através da imposição de posturas corporais rígidas. Durante as aulas no nosso instituto, no entanto, os estudantes podem ser vistos deitados sobre as mesas, falando constantemente, comendo sem parar, ou até mesmo, em algumas ocasiões, fazendo refeições inteiras. A antiga segmentação disciplinar do tempo está se desfazendo. O regime carcerário disciplinar está sendo erodido pelas tecnologias de controle, com seus sistemas de consumo perpétuo e desenvolvimento contínuo. O modo pelo qual o instituto é financiado o impede literalmente de expulsar alunos, mesmo se quisesse. Os recursos são alocados com base no quão bem-sucedidos os institutos são em atingir suas metas de desempenho, medido pelos resultados dos exames, de frequência e de retenção de alunos. Esta combinação de imperativos de mercado com metas burocraticamente definidas é típica das iniciativas do stalinismo de mercado, que passou a regular os serviços públicos. A falta de um sistema disciplinar efetivo não foi compensada, para dizer o mínimo, por um aumento na automotivação dos estudantes. Eles sabem que, mesmo se não comparecerem por semanas a fio e ou se não fizerem nenhum trabalho, não enfrentarão qualquer sanção significativa. Tipicamente respondem a essa liberdade não buscando se engajar em projetos, mas caindo em uma letargia hedônica ou anedônica, a narcose leve, a dieta fácil de esquecimento reconfortante, PlayStation, TV a noite toda e maconha. Peça aos estudantes para que leiam mais que umas tantas linhas e muitos, mesmo estudantes com boas notas, irão protestar, alegando que não podem fazê-lo. A reclamação mais frequente que professores ouvem é a de que é entediante, mas o juízo sequer diz respeito ao conteúdo do que está escrito no material. É o ato da leitura em si que é tido como entediante. Estamos lidando aqui não apenas com o torpor adolescente de sempre, mas com o desencontro entre uma new flash pós-literária, que é conectada demais para se contentar, e a lógica de confinamento e concentração dos sistemas disciplinares em decadência. Estar entediado significa apenas estar afastado da matriz comunicativa de sensação e estímulo das mensagens eletrônicas, do YouTube e do fast food. Estar privado por um momento que seja do fluxo constante de gratificação açucarada sob demanda. Alguns estudantes querem Nietzsche da mesma maneira como querem um hambúrguer, sem entender, e a lógica do sistema de consumo estimula essa falha de compreensão, que o indigesto, a dificuldade, é Nietzsche. Uma ilustração. Certa vez questionei um aluno sobre o porquê dele sempre usar fones de ouvido em sala de aula. O aluno respondeu que não fazia diferença, porque não estava ouvindo música. Em outra aula, o mesmo aluno estava ouvindo música pelos fones de ouvido em um volume bem baixo, mas sem colocá-los nas orelhas. Quando pedi para desligar, sua resposta foi a de que nem ele mesmo conseguia ouvir. Por que então usar fones de ouvido que não estão tocando música ou tocar música sem usar os fones de ouvido? Porque a presença dos fones nas orelhas, ou a segurança de que a música está tocando, mesmo que tão baixa que você não possa ouvi-la, funciona como uma garantia de que a matriz ainda está lá, a fácil alcance. Além do mais, em um clássico exemplo de interpassividade, uma vez que a música continuasse tocando, ainda que baixa demais para ser ouvida, o próprio aparelho poderia aproveitá-la em seu lugar.
O uso dos fones de ouvido é significativo aqui. O pop é experimentado não como algo que poderia ter impactos sobre o espaço público, mas como uma fuga em direção ao privado, o iPod, do prazer do consumo, uma parede contra o social. A consequência de estar capturado na matriz de entretenimento é uma interpassividade ansiosa e agitada, uma inabilidade em concentrar-se ou manter o foco. A incapacidade dos alunos em ligar a falta de foco no presente com maus resultados no futuro, a incapacidade de sintetizar o tempo em qualquer tipo de narrativa coerente é sintomático de algo mais do que mera desmotivação. Na verdade, lembra assustadoramente a análise de Jameson em Pós-Modernismo e Sociedade de Consumo. Jameson observou que a teoria lacaniana acerca da esquizofrenia oferece um modelo estético sugestivo para compreender a fragmentação da subjetividade em face à emergência do complexo da indústria do entretenimento. Com o colapso da cadeia significante, Jameson resume, o esquizofrênico lacaniano é reduzido a uma experiência da materialidade pura dos significantes, ou, em outras palavras, a uma série de presentes atemporais, puros e desconectados. Jameson escreveu isso nos anos 1980, ou seja, na época em que a maioria dos meus alunos estava nascendo. O que vemos hoje em sala de aula é uma geração que já nasceu nesta cultura pontilhada, ahistórica e antimemônica, uma geração para a qual o tempo desde sempre veio cortado e embalado em micro fatias digitais. Se a figura da sociedade da disciplina era a do trabalhador presidiário, a figura da sociedade de controle é a do endividado viciado. O capital do ciberespaço opera viciando seus usuários. William Gibson já reconhecia isso em Neuromancer. No livro, Casey e os outros cowboys ciberespaciais sentiam abstinência física, insetos rastejando sob a pele, quando desplugados da Matrix. O uso de anfetamina por Casey é claramente um substituto do vício em uma velocidade muito mais abstrata. Se algo como um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade for uma patologia, então é uma patologia do capitalismo tardio. A consequência de se estar conectado aos circuitos de entretenimento, controle de uma cultura de consumo hipermediada. De modo semelhante, o que chamamos de dislexia pode, em muitos casos, consistir em uma pós-lexia. Os adolescentes processam os dados imageticamente densos do capital com grande efetividade sem nenhuma necessidade de leitura. Reconhecimento de slogans é o bastante para navegar no plano informacional de internet celular postagem. A escrita nunca foi o forte do capitalismo. O capitalismo é profundamente iletrado, afirmaram Deleuze e Guattari no Anti-Édipo. A linguagem eletrônica não passa pela voz ou pela escrita. O processamento de dados se dá perfeitamente sem ambas. Daí a razão pelo qual tantos empresários de sucesso são disléxicos. Mas seria sua eficiência pós-lexical a causa ou o efeito de seu sucesso? Os professores se encontram hoje sob a intolerável pressão de mediar a subjetividade pós-letrada do consumidor no capitalismo tardio e as demandas do regime disciplinar, passar nos exames e coisas do tipo. Nesse sentido, longe de ser algo como uma torre de marfim a salvo do mundo real, a educação é a sala de máquinas da reprodução da realidade social, onde se confrontam diretamente as inconsistências do campo social capitalista. Os professores estão presos na armadilha de serem ao mesmo tempo facilitadores animadores de palco e autoritários disciplinadores. Nós, professores, queremos ajudar os alunos a passarem nas provas.
Os alunos querem que sejamos figuras de autoridade que digam a eles o que fazer. Professores sendo interpelados por estudantes como figuras de autoridade exacerba o problema do tédio. Qualquer coisa que vem de um lugar de autoridade não é a priori entediante. Ironicamente, o papel do disciplinador é exigido do educador mais do que nunca, exatamente no momento em que a estrutura disciplinar está ruindo dentro das instituições. Com famílias espremidas sob a pressão de um capitalismo que exige que ambos os pais trabalhem por dinheiro, os professores estão sendo cada vez mais pressionados a ocupar esse papel, propondo os protocolos de conduta mais básicos para os estudantes e provendo apoio emocional e pastoral aos adolescentes que, em alguns casos, são minimamente socializados. Vale enfatizar que nenhum dos meus estudantes tinha qualquer obrigação legal de estar em sala de aula. De fato, poderiam sair a hora que quisessem, mas a ausência completa de oportunidades significativas de trabalho, somada ao encorajamento cínico vindo do governo, significava que permanecer na instituição seria a opção mais fácil e segura. Deleuze diz que as sociedades de controle são baseadas mais na dívida do que no aprisionamento. Mas há um sentido no qual o sistema educacional atual, ao mesmo tempo, endivida e aprisiona os estudantes. Pague pela sua própria exploração, é no que insiste essa lógica. Fique endividado para que no final você acabe no mesmo emprego que teria caso tivesse largado a escola aos 16. Jameson observou que, de repente, o colapso da temporalidade liberta o presente do tempo de todas as atividades e intencionalidades que poderiam focá-lo e torná-lo um espaço de praxis. Mas a nostalgia pelo contexto em que velhos tipos de praxis podiam operar é simplesmente inútil. Essa é a razão pela qual os estudantes franceses, no final das contas, não constituem uma alternativa real à impotência reflexiva inglesa. Que a revista neoliberal The Economist ridicularizaria a oposição francesa ao capitalismo não se trata de nenhuma surpresa, mas ainda assim, a zombaria da imobilização francesa tem um elemento de verdade. Com certeza, os estudantes que iniciaram os protestos recentes pareciam achar que reencenavam os eventos de maio de 68, lançado por seus pais contra Charles de Gaulle, dizia seu artigo de capa em 30 de março de 2006. Pegaram emprestado até os slogans sobre os paralelepípedos à praia e sequestraram seus símbolos, a Universidade de Sorbonne. Neste sentido, a revolta parece ser a sequência natural aos protestos nas periferias de 2005, que levou o governo a impor o estado de emergência. Aí foram jovens desempregados, imigrantes das classes baixas, que se rebelavam contra um sistema que os excluía. De outro lado, o traço mais marcante dos últimos protestos é que desta vez as forças rebeldes estavam do lado do conservadorismo. Diferentemente das juventudes revoltosas nos banlieues, bairro de periferia francesa, o objetivo dos estudantes e dos sindicatos dos servidores públicos que os acompanharam era impedir a mudança e manter a França como está. É impressionante como a prática de muitos desses imobilizadores é um tipo de inversão de um outro grupo que também se proclama como herdeiro de 68, os chamados comunistas liberais, como George Soros e Bill Gates, que combinam a busca predatória por lucro com a retórica de preocupação ecológica e responsabilidade social. Junto com suas preocupações sociais, esses assim chamados comunistas liberais acreditam que as práticas trabalhistas devem ser pós-modernizadas em linha com o conceito de ser smart. Como explica Zizek, ser esperto significa ser dinâmico e nômade, é ser contra a burocracia centralizada, é acreditar no diálogo e na cooperação contra a autoridade central, na flexibilidade contra a rotina, na cultura e no reconhecimento contra a produção industrial, na interação espontânea e na autopoiese contra a hierarquia fixa. Tomados em conjunto, os imobilizadores, por um lado, com suas concessões implícitas de que se pode resistir ao capitalismo, nunca superá-lo, e os comunistas liberais, por outro, que sustentam que os excessos amorais do capitalismo devem ser compensados com a caridade, dão uma ideia do modo como o realismo capitalista circunscreve as possibilidades políticas atuais. Enquanto os imobilizadores retêm a forma estilística dos protestos de 68, mas, em nome da resistência à mudança, os comunistas liberais
abraçam entusiasmadamente a inovação. Zizek está correto ao afirmar que, longe de constituir qualquer modo de correção progressista à ideologia capitalista oficial, o comunismo liberal constitui a ideologia dominante do capitalismo de hoje em dia. Flexibilidade, nomadismo, espontaneidade são as características essenciais do gerenciamento nas sociedades pós-fordistas de controle. Mas o problema é que qualquer oposição à flexibilidade e à descentralização dificilmente será, para dizer o mínimo, muito excitante. Seja como for, a resistência ao novo não pode ou deve ser o ponto central da mobilização da esquerda hoje. O capital foi muito astuto e cuidadoso em seu empenho de esfacelar o trabalho organizado. Porém, ainda não há acúmulo de pensamento o suficiente sobre quais táticas irão funcionar contra o capital em condições pós-fordistas e que nova linguagem pode ser inventada para lidar com tais condições. É importante contestar a apropriação capitalista de novo, mas reivindicar o novo não pode ser confundido como uma adaptação às condições em que nós encontramos. Já nos adaptamos bem demais. De fato, a busca por uma adaptação de sucesso é a estratégia por excelência dos gerencialismos. A associação incessante entre neoliberalismo e a ideia de restauração, uma vinculação conceitual que tanto Badiou quanto David Harvey promoveram, é uma correção importante contra a associação do capital com a novidade. Para Harvey e Badiou, a política liberal não tem a ver com o novo, mas sim com o retorno ao poder de classe e ao privilégio de classe. Na França, diz Badiou, restauração se refere ao período de retorno do rei em 1815, depois da Revolução e de Napoleão. Nós estamos nesse período. Hoje, vemos o capitalismo liberal e seu sistema político, o parlamentarismo, como a única solução natural e aceitável. Harvey argumenta que a neoliberalização é melhor concebida como um projeto político de restabelecimento das condições da acumulação do capital e de restauração do poder das elites econômicas, e demonstra que, em uma época frequentemente descrita como pós-política, a guerra de classes ainda continua sendo travada, mas apenas por um lado, o dos ricos. Depois da implementação das políticas neoliberais do final dos anos 70, revela Harvey, a parcela de renda nacional do 1% mais rico dos Estados Unidos disparou, chegando a 15% perto do final do século. O 1% mais rico dos Estados Unidos aumentou sua parcela da renda nacional de 2% em 1978 para mais de 6% por volta de 1999, enquanto a proporção entre a compensação mediana dos trabalhadores e o salário dos CEOs, Chief Executive Officers, passou de apenas 30 para 1, em 1970 a quase 500 para 1, por volta de 2000. Os Estados Unidos não estão sozinhos nisso. O 1% mais rico da Grã-Bretanha dobrou sua parcela de renda nacional a partir de 1982, de 6,5% a 13%. Como mostra Harvey, os neoliberais foram mais leninistas do que os leninistas, souberam criar e disseminar think tanks, que formaram a vanguarda intelectual capaz de criar um clima ideológico em que o realismo capitalista pudesse florescer. O modelo imobilizador, que consiste na demanda de manutenção do regime fordista disciplinar, não pode funcionar na Inglaterra ou em outros países dominados pelo neoliberalismo. No Reino Unido, o Fordismo definitivamente colapsou e levou junto os lugares e as práticas que organizam a antiga maneira de fazer política. No final de seu ensaio sobre a sociedade de controle, Deleuze especula sobre as novas formas que uma política anticontrole poderia assumir. Uma das questões mais importantes diria respeito à inaptidão dos sindicatos, ligados por toda a sua história à luta contra as disciplinas ou nos meios de confinamento, conseguirão adaptar-se ou cederão lugar a novas formas de resistência contra as sociedades de controle. Será que já se pode apreender esboços dessa forma por vir, capazes de combater as alegrias do marketing? Muitos jovens pedem estranhamente para serem motivados e solicitam novos estágios e formação permanente. Cabe a eles descobrir a que estão sendo levados a servir, assim como seus antecessores descobriram não sem dor a finalidade das disciplinas. Os anéis de uma serpente são ainda mais complicados que os buracos de uma topeira. O que é preciso descobrir é um modo de sair do par de opostos binário da motivação-desmotivação, de maneira que a desidentificação em relação ao programa de controle
possa ser algo diferente da apatia abatida. Uma estratégia seria alterar o terreno político, mover-se para além do foco tradicional dos sindicatos nos salários em direção às formas de mal-estar específicas do pós-fordismo. Mas antes de seguirmos nessa análise, devemos considerar com maior profundidade o que o pós-fordismo realmente é.